Eclipse lunar no signo de Libra, agora no dia 25 de março. Mudanças, transformações e resoluções profundas nos seus relacionamentos. Eu me chamo Felipe Freza, sou astrólogo, analista junguiano e o intuito desse canal é trazer a astrologia para você de forma fácil, para que você consiga utilizar esse método milenar de autoconhecimento ao seu favor. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, já deixa a sua curtida aí para ajudar esse vídeo a atingir o maior número de pessoas. Se inscreva no canal agora, já aperta aí o sininho, deixa o sininho ativado para você receber as informações sempre que tiver vídeo novo no canal, para você estar sempre atualizado. O que são os eclipses? Os eclipses são eventos muito importantes, muito significativos para a astrologia, porque eles abrem um processo de desenvolvimento e evolução na nossa vida. Os eclipses anunciam momentos de grandes transformações, mudanças, resoluções, rupturas na nossa vida, principalmente nos setores mais delicados, mais vulneráveis. Sabe aquela área da sua vida que você sente que ela está ali, nossa, pronta para explodir alguma coisa ali no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, aquele lugar onde você não se encontra tão satisfeito, onde existe um incômodo. Geralmente o eclipse ele vai atuar nesse ponto. Então ele intensifica os processos para que essas questões elas sejam elaboradas, integradas, resolvidas aí na sua vida. Então são momentos muito importantes e o que acontece num eclipse, ele não fica somente na data ali no momento do eclipse. Então, o eclipse acontece na segunda-feira, não quer dizer que na segunda-feira sua vida vai dar um giro de 360 graus, né? Não. É um processo, a gente já começa a sentir a energia do eclipse 15 dias antes do eclipse acontecer. Então, os assuntos ali associados a esse eclipse já começam a aparecer um pouquinho antes e nós vamos trabalhar a energia do eclipse ao longo de 6 meses. Pode ser sim que dentro desse mês, do mês onde acontece o eclipse, as coisas fiquem um pouco mais intensas, fique um pouco mais difícil de entender o que está acontecendo, mas ao longo do tempo você vai, de fato, sacando o que está acontecendo, trabalhando as questões que emergem ali do eclipse, ressignificando, crescendo, amadurecendo naqueles assuntos, né? Então, este eclipse que nós teremos na segunda-feira é um eclipse lunar, tá? Então, o eclipse lunar ele acontece na lua cheia, nós temos Sol aqui, Lua aqui e o planeta Terra no meio, né? Então, a Lua ela entra na sombra do planeta Terra, ela entra na penumbra do planeta Terra e nós temos aí a formação do eclipse lunar. Ele acontece no eixo Áries e Libra. Por que ele acontece no eixo Áries e Libra? Desde o ano passado nós tivemos a mudança do eixo nodal, que são os nodos lunares, né? Então, o que são os nodos lunares? É a intersecção, a junção da órbita lunar em torno do planeta Terra e da eclíptica terrestre, que é o caminho que a Terra faz em torno do Sol. Então, nesse ponto, onde essas duas linhas se cruzam, nós temos os nodos lunares, tá? O nodo lunar sul e o nodo lunar norte. Nodo lunar sul, aquilo que nós precisamos elaborar, deixar ir, lapidar, são coisas do nosso passado que já não se encaixam tanto mais na nossa vida. São aprendizados importantes que vão nos conduzir, a partir da elaboração desses assuntos, ao nodo norte, que é o nosso norte, onde nós devemos chegar, né? O que nós devemos desenvolver, um desafio que nós devemos desenvolver na nossa vida. Então, os eclipses eles acontecem aí esse ano, com exceção de um eclipse em setembro, que ele acontece em Peixes, mas os eclipses esse ano eles estão acontecendo no eixo Áries e Libra, tá? E esse eclipse que nós temos agora, ele é a continuação, seria aí uma oitava superior de um processo que começou no eclipse solar em Libra em outubro do ano passado. Então, lá em outubro nós já começamos a trabalhar os assuntos deste eclipse, tá? O que ele vem tratar? Áries e Libra vem falar, Áries, a minha força, o meu empoderamento, o meu posicionamento, e Libra, a relação com o outro, como eu dialogo com esse outro, como eu encontro um equilíbrio entre o dar e o receber nas minhas relações. Lá em outubro do ano passado, nós iniciamos um processo profundo
entendendo o lugar de algumas relações na nossa vida. Pode ser que lá em outubro alguns conflitos tenham começado a acontecer, algumas questões do passado tenham voltado, questões associadas às suas relações, à sua forma de se relacionar com o outro, a sua forma de interagir com o outro, as suas dúvidas, inseguranças, os seus medos em relação aos seus relacionamentos, questões associadas a algumas dependências, dependência do outro, codependência. Então, processos que começaram ali em outubro do ano passado, agora nós adquirimos uma oitava superior deste processo. E o eclipse lunar, com a Lua adentrando o signo de Libra, a Lua eclipsada, nós somos convidados a entender e a perceber o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser elaborado em relação a esses relacionamentos passados que ainda não foram resolvidos, questões emocionais associadas a esses relacionamentos, traumas associados a esses relacionamentos. Eu não digo só relacionamento afetivo, digo todo tipo de relação. Relação de amizade, relação com o irmão, relação profissional, relação com o chefe, relação com o pai, relação com mãe, relação com o cônjuge, isso é muito importante, relação com o namorado, relacionamentos que já terminaram, mas que você ainda guarda muita mágoa, muito rancor, enfim. Essa lua em Libra, ela vem trazendo justamente a compreensão e o entendimento de todas essas questões, essas amarras do passado, que estão impedindo você de acessar o Sol em Áries, que está pertinho ali do nó do norte, que é a sua capacidade de se afirmar, de se posicionar, de ter autonomia na sua vida para fazer aquilo que você acredita que é o certo para você, para se conduzir e realizar, empreender aquilo que você deseja, sem depender necessariamente de outra pessoa, reconhecendo quais são as relações que te auxiliam a ir para frente e quais são as relações que estão impedindo o seu crescimento, ou quais são as memórias. A Lua vem falar muito das questões emocionais, daquilo que a gente guarda no nosso interior, que a gente não elaborou ainda enquanto sentimento, que estão aprisionando e impedindo a gente de se direcionar para esse ponto de mais autonomia. Você começa a pensar e refletir, poxa, eu não quero mais depender do outro, eu tô cansado dessa relação de dependência, eu não quero mais ter uma dependência em relação a esse outro, ou eu não quero mais que esse outro dependa de mim, eu tô cansada de ter essa pessoa que tá aqui o tempo inteiro, de alguma forma sugando a minha energia, ou de alguma forma não se comprometendo com ela mesma, então tem que aqui estar sempre atendendo a demanda afetiva desse outro. Muito uma característica da Lua em Libra. Eu me sacrifico, eu me entrego para atender a demanda afetiva do outro, para me sentir pertencente, para atender às expectativas desse outro. Então esse eclipse ele vem falar justamente quais são esses apegos emocionais que de alguma forma já não estão mais funcionando na sua vida e você precisa desapegar, deixar ir. Então agora a gente vai entrar num processo bastante forte, talvez você já esteja vivendo isso, alguns casais, relacionamentos aí, como eu disse, de todos os tipos, é muito importante que você saiba qual é a área no seu mapa onde você tem o quinto grau do signo de Libra e do signo de Áries. São nesses dois setores onde você vai sentir a energia desse eclipse. Então esse é o momento de reavaliar, de entender, putz, estou de saco cheio, não aguento mais, eu preciso mudar. Não abrir mão mais de você. Esse é um ponto importante. Não abra mão de você. Mas como eu disse, o eclipse ele abre um processo a longo prazo e o eclipse lunar ele vem trabalhar questões mais sutis, questões que estão associadas às suas memórias, ao seu passado. Então, muitas vezes você vai olhar e você vai entender que as questões que você vive no seu relacionamento hoje têm uma raiz em questões que foram vivenciadas no relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Talvez você esteja cobrando do seu relacionamento hoje aquilo que você não recebeu do seu pai, que você não recebeu da sua mãe, ou que você ainda não conseguiu desapegar, desvincular das questões associadas aos seus relacionamentos passados. Talvez você se divorciou de uma pessoa lá atrás, mas você ainda não se divorciou emocionalmente, você continua preso, vinculado a essa pessoa, e isso está gerando problemas no seu relacionamento atual, ou isso está gerando dificuldades para você se abrir para uma nova relação. Você pode estar vivendo questões em relação ao relacionamento com seus filhos, se você tiver esse eclipse caindo na sua casa 5, por exemplo, em relação à educação desses filhos, como você lida com essas crianças, enfim, como você se posiciona frente ao outro.
E é um processo importante que precisa ser vivenciado, porque essas questões desse passado, elas precisam vir para o plano da consciência, elaboradas para você entender quais são os aprendizados que esses relacionamentos trouxeram para a sua vida, para que a partir da tomada de consciência você consiga se posicionar mais confiante, reconhecendo de fato aquilo que você deseja para você e o seu lugar de importância dentro dessas relações. A gente precisa aprender a se relacionar com o outro a partir de um lugar de horizontalidade, não de verticalidade, né? Porque se a gente se relaciona com o outro aqui, ó, na verticalidade, ou a gente se submete a esse outro, ou a gente vai querer dominar as pessoas que se relacionam com a gente, querendo controlar o outro, muitas vezes por conta de inseguranças profundas que nós sentimos. Então esse eclipse nos convida a entrar num lugar de equidade, né? De equilíbrio nas nossas relações, onde eu entrego de mim para esse outro, mas eu também recebo desse outro. Eu dou, mas eu recebo. Eu recebo e eu dou constantemente. Então, dessa forma, as relações elas podem crescer, elas podem se desenvolver, né? A relação ela tem um cunho, um fundo político, até mesmo as relações amorosas. A gente tem que entender isso. As relações interpessoais elas são sim baseadas na troca, no dar e no receber. Quando não existe equilíbrio entre o dar e receber, as relações elas entram num lugar doente, né? Elas não se sustentam. Daí nós vivemos brigas, conflitos, situações penosas. Então a gente precisa de fato desapegar de tudo aquilo que impede o nosso crescimento, deixar ir as relações tóxicas, destrutivas, relações que não estejam contribuindo para que você possa crescer, se desenvolver como pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa energia do eclipse lunar em Libra, que acontece agora no dia 25. Lembrando que nós vamos viver essa energia ao longo de 6 meses, vamos elaborar todas essas questões, esses assuntos nos próximos 6 meses. Algumas pessoas podem viver rupturas, separações, inícios de relacionamentos. É um momento onde a gente precisa estar aberto para aquilo que a vida tem para nos oferecer, sem querer controlar. Os eclipses nos tiram da nossa zona de conforto e nos ensinam a não querer controlar tudo, né? Aprender a se adaptar frente às situações da vida. Um forte abraço e caso você tenha interesse em aprofundar no seu autoconhecimento, fazendo a sua análise astrológica ou iniciando um processo terapêutico na linha da psicologia analítica, entre em contato comigo. O link para agendamento de consultas está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e um ótimo eclipse para você!